Olá pessoal, boa noite a todos. Vou enviar a nossa live aqui para o professor Dr. Lúcio Flávio, que a gente tem a satisfação de conversar hoje. Boa noite, professor Lúcio Flávio. Eu intitulei minha live como uma live acadêmica e eu vou começar restabelecendo um título nobre que eu sei que a grandiosidade do cargo de presidente seccional não te desvinculou da batina. E fico muito feliz de você ter aceito meu convite, Lúcio. Queria agradecer com carinho a nossa secretária adjunta, a doutora Delzira, né, que eu troquei uma ideia com ela e ela me deu a ideia e você comprou a ideia da gente estar aqui conversando hoje. E é isso, né? Vamos bater um papo, porque esses alunos meus aqui, a maioria eu acho que são meus alunos. Estou vendo muita gente entrar aqui que é da faculdade. O pessoal divulgou bem aí hoje, compraram minha ideia também. Eu acho que está todo mundo cansado de EAD, de aula só online, essa coisa toda que a gente teve que impor por conta do que está acontecendo. Pois é, Osmar. Primeiro, cara, prazer estar aqui numa live promovida por você. Atendi o seu convite com muita alegria, fiquei muito feliz, na verdade, de você ter se lembrado de mim. Você que é um advogado que a gente admira, um conselheiro seccional da UAB que a gente admira, um professor que a gente admira, oriundo de uma subseção de uma cidade que eu gosto muito, que é Mineiros. Então, para mim é uma alegria muito grande e estou à sua disposição, à disposição dos nossos colegas que estão aí ingressando na live, dos seus alunos, para a gente ter um bate-papo que possa ser o mais proveitoso possível, que possa ser divertido e que a gente possa trocar ideias aí sobre advocacia, sobre academia, sobre o direito, sobre vida intelectual. Você que manda, estou aqui para seguir sob a sua batuta. Tá, joia, Lúcio. Então, eu vi que você anda muito falando disso, né? Eu acompanhei os podcasts lá do escritório e até comentei ontem, né? Não para com podcast, não. Achei muito bacana, não só o que você fez, mas o que foi feito posteriormente. Aham. E, e desde uma palestra que você deu aqui, eu tenho me aprofundado muito, né, na história do direito e buscando, assim, acho que meio tardio, esse intelectualismo, Lúcio. Eu confesso, né, que a gente vem de origem humilde e eu falo isso aqui com muita propriedade porque a realidade de quem mora no interior é diferente, né? Então eu sei Uhum. que a gente tem muita gente que não evolui porque não tem oportunidade, né? Não tem oportunidade. Hoje não, né? A realidade hoje da globalização do conhecimento, eu acho que ela facilitou muito isso. Sem Mas dúvida. o que a gente tem hoje aí de intelectuais, né? De pessoas, essas pessoas diferenciadas, né? Os escolhidos, como você gosta tanto dos Sertilanges, né? Os escolhidos, a gente vê que nem todos tiveram oportunidade para aquilo. E o que eu queria falar com você hoje é sobre tudo que está acontecendo, né? E assim, a gente podia começar a falar desse anti-intelectualismo, né? Queria que você falasse para o pessoal o que é o anti-intelectualismo, como que você vê isso na sociedade hoje, Lúcio. Osmar, bom, assim, uma questão antecedente que você mencionou, né, que está correndo atrás, que está procurando provavelmente preencher lacunas que existiram na sua formação, a origem humilde, o fato de vir do interior. Obviamente, isso tudo são fatores que sim, que são limitadores por um lado,
Mas veja você, primeiro que o fato de você estar na busca constante dessa melhoria e buscando construir, por assim dizer, uma vida intelectual, isso já é mais da metade do caminho, Osmar. A gente falando de intelectuais, né? Aristóteles, por exemplo, dizia o seguinte, que o começo de qualquer coisa já representa a metade do caminho. Então, a vontade de avançar, a vontade de estudar, a vontade de se aperfeiçoar já é mais da metade do caminho. Então, te parabenizo e jamais isso será tarde. Primeiro ponto. Segundo, enquanto você falava, me veio à mente aqui duas figuras que eu tenho admiração. A primeira figura que me veio à mente foi um intelectual da sua cidade. Um grande escritor da sua cidade. Um grande jurista da sua cidade, que é o Dr. Martiniano. Né, Vou só fazer uma correção, porque eu sou de Quirinópolis. Rapaz, Não, eu tô misturando Quirinópolis com mineiros. Mineiro, Desculpa, né? cara, desculpa. Mas assim, o Dr. Martiniano, que é um intelectual goiano importante, é do interior, é lá de Mineiros. Veio da Bahia, sabe? Construiu uma vida intelectual como um escritor importante no nosso estado, vindo das classes mais humildes. Então, assim, nós temos aí, talvez, não um quirinopolino, mas temos um mineirense como um excelente exemplo. Primeira questão. Segundo, Pontes de Miranda, que você já leu, que eu já li. Logicamente, a gente não leu a obra inteira dele, mas a gente conhece os pensamentos, as citações. O Pontes de Miranda é, para mim, o maior jurista brasileiro de toda a história, maior do que o Rui Barbosa, maior que Clóvis Bevilacqua, maior que qualquer um deles, e certamente um dos maiores juristas do mundo, sem sombra de dúvida, e nasceu no interior das Alagoas, na anterior metade do século passado. Agora, isso mostra, os dois casos, tanto do Dr. Martiniano quanto do professor Pontes de Miranda, que a nossa origem, as nossas dificuldades, elas podem até ser fatores não facilitadores, vamos dizer assim, mas não limitam a nossa capacidade de transcender essas limitações e de procurar construir essa vida intelectual. Então, assim, a minha primeira fala para você e para aqueles que participam dessa live, que nos assistem, é que, a despeito de todas as dificuldades que cada um de nós tenha tido na vida, nós podemos, e sempre é momento, de começar, de se dedicar aos estudos. E você citou o Sertilanges, que é um autor importante de um livro que eu aprecio demais, que é A Vida Intelectual, que justamente é uma obra que nos guia, né, pela construção de uma vida intelectual. O Sertilanges mesmo diz que a gente deve procurar sempre caminhar junto dos gênios. E os gênios estão nos livros, né? E nós somos os herdeiros de tudo isso que foi construído. Então eu te parabenizo por essa sua disposição e predisposição. E pode ter certeza, amigo, não é tarde de jeito nenhum. Muito pelo contrário. E você põe na sua conta, porque, assim, às vezes essa hierarquia que a gente trabalha, às vezes a gente não tem oportunidade de ter algumas conversas francas, né? Que outros momentos, talvez, aqui a gente tem essa oportunidade. Mas eu te admiro muito, Lúcio. Eu te vejo como uma pessoa intelectual. E li na quarentena o Sertilanges, por indicação sua, né? Uma obra complexa, muito complexa, né? E aí, qual é a sua percepção? Gostou? Te acrescentou? Eu gosto, nossa, demais, né? Tem toda uma realidade diferente, né? De um padre, né? Daquela formação dele, de pensar tomista, né? Muito agregado àquela situação tomista, né? De São Tomás de Aquino, mas é muito enriquecedor para a gente pensar, né? Lógico que tem umas discrepâncias, eu vou falar a minha percepção do livro, porque naquela época se tinha uma outra visão de diversão, uma outra visão de uma vida social, que eu penso que hoje a pessoa, para aquele magistério que ele coloca ali na obra dele, a realidade é diferente.
né? A realidade é diferente. Isso Uhum. a gente não tem como desprezar. Mas ensina a gente a ler, a estudar, a não ler, né? E o que eu mais achei interessante da obra é que ele ensina a gente a não ler, porque para você saber escolher as suas leituras, né? Não é o enriquecimento, não é você ler tudo, adquirir mais leituras de tudo que você tiver opção, mas é saber direcionar a sua leitura, saber o que realmente serve, para que preza aquela leitura que você está fazendo. Então, assim, eu achei É o muito que, interessante. aliás, é o que ele fala, né? Só andar na companhia dos gênios, como eu acabei de mencionar. Então, Justamente, escolher o que ler, saber escolher. escolher quem ler é muito importante. Também é um passo nessa construção intelectual, né? Não é ler de tudo nem ler em quantidade, é saber o que Justamente, ler, né? saber o que ler. Mas é excepcional. É igual uma conversa com um professor, aquele professor extraordinário, né, da academia, aquele professor Uhum. extraordinário. É um livro que eu acho que você tem que abrir ele e reler ele várias vezes, porque ele traz os mindsets dele são extraordinários, né? Realmente é uma obra excepcional. Mas Fica indicada para os seus alunos, então, também, né, fica Osmar? justamente, justamente. Já andei até ofertando por aí Muito bom, para o cara. Muito pessoal bom. para dispensar a ideia. Então, Lúcio, voltando ao nosso assunto aqui, Sim, sim. e não te cortando, mas eu vejo hoje que muitos antropólogos, filósofos, esses filósofos socialistas, sociais, né, cientistas sociais, eles falam que não só o direito, a medicina, agora a farmacologia, eles estão, de certa forma, contaminados pelo anti-intelectualismo. Qual que é a sua visão hoje disso? Por que eu te pergunto isso? Porque eu vejo que em algum tempo a gente vem depreciando a figura do político. Uhum. O político, né? O político. E, e agora a gente vê essa onda do anti-intelectualismo. Como que você vê essas duas figuras, né, nesse contexto de afetação da sociedade e dessa cultura do antipolítico, do anti-intelectualismo? Osmar, olha só, cara. Primeiro, a figura do intelectual, ela precisa ser, talvez, primeiramente definida, para a gente saber exatamente sobre o que a gente está conversando. O intelectual ele pode ser considerado aquela pessoa que vive da produção de ideias e de propagar essas ideias pela via oral e principalmente pela via escrita. Então, nesse conceito aberto de intelectual, você é um intelectual, porque você produz, você escreve e você reproduz conhecimento como professor, certo? Então, a figura do intelectual hoje em dia, ela pode ter essa concepção aberta, vamos dizer assim. Uhum. O que seria a figura do anti-intelectual? O anti-intelectual é aquele que vai contra a construção do conhecimento, vai contra a reflexão, vai contra os dados da ciência, vai contra a evolução do pensamento humano, né? Esse pode ser tido como o anti-intelectual. Agora, a gente precisa ter um cuidado, e essa é uma reflexão que eu sempre faço. Nem sempre o intelectual está certo. Muito ao contrário. E muitas vezes as ideias intelectuais estão tão no plano teórico que quando você faz com que elas desçam para o campo da prática, nós temos verdadeiros desastres. Então nós precisamos construir o nosso conhecimento, nós precisamos valorizar a ciência, nós precisamos nos colocar a refletir sobre tudo que a gente constrói, tudo sobre aquilo que a gente faz, mas nós não podemos ter a ilusão de que a simples ideia resolve os problemas do mundo. Eu costumo até dizer, fazendo uma comparação metafórica, que a gente deve andar com a cabeça nas nuvens, mas com os pés no chão. E o problema dos intelectuais é que andam com as cabeças nas nuvens, mas não pisam no chão de verdade. Não conhecem a realidade de Quirinópolis, não conhecem a realidade da faculdade de Quirinópolis, não conhecem a
a realidade dos produtores rurais de Quirinópolis, não conhecem a cultura do estado de Goiás e querem implantar suas ideias que acham absolutamente geniais. Então, a intelectualidade, o intelectualismo tem que ser valorizado e tem que ser uma virtude que, digamos assim, deva ser cultivada, mas ela não pode ser elevada à categoria de santidade, de invencibilidade. E eu abro um parêntese, sem querer delongar nessa resposta, mas que eu acho que é um tema muito importante, é o que a gente está vivendo hoje. Hoje, todos os políticos detentores de posição de mando, e nós estamos falando desde os prefeitos até o presidente dos Estados Unidos, que é a nação mais poderosa do mundo, estão praticando as mais diferentes ações para combater o coronavírus, sempre invocando a ciência. Já percebeu isso? Porque a ciência diz, só que a ciência também não se adequa, não se acerta. Na realidade, eu até digo que não é a ciência que está dizendo, são cientistas, é diferente. Cientistas têm opinião, a ciência, ela não tem opinião, ela é ou ela não é. Ou 2 mais 2 é igual a 4, ou a gente já não está no campo da matemática, entendeu? Então, assim, eu valorizo muito a construção intelectual, você sabe disso, eu gosto, eu aprecio, mas eu já tenho provas mais do que suficientes para entender que o intelectualismo e a figura do intelectual não é solução para nada. Tem um pensador, inclusive, português, novo, que eu recomendo que vocês leiam, o Pereira Coutinho, ele escreve na Folha, inclusive, ele diz o seguinte, que a melhor coisa que existe no mundo moderno são as universidades, porque pega todos os intelectuais e trancam lá, e os intelectuais param de atrapalhar o mundo real da humanidade, entendeu? Agora, se por um lado a gente deve valorizar a intelectualidade, mas não pode também, por assim dizer, santificá-la, nós não podemos também adotar a postura contrária, que é do anti-intelectualismo, de fechar os olhos e as mentes para a evolução do pensamento, para a evolução da ciência, para a evolução da tecnologia. E existe, sim, hoje uma tendência de algumas pessoas caminharem por um pensamento, digamos assim, obscuro, né? O obscurantismo que renega essas conquistas que são conquistas da humanidade, conquistas do intelecto humano. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos equilibrar entre uma coisa e outra. Às vezes, Osmar, aquele senhorzinho que fica lá na praça, em Quirinópolis, com seus 70 e poucos anos, que já viveu muita coisa, tem mais sabedoria do que o intelectual que só vive nos livros. Então a gente tem que saber enxergar isso, nem sempre é fácil. A fronteira que divide uma coisa da outra não é uma fronteira nem exata, nem sempre visível. Então a gente precisa ter esse meio termo. A virtude ela vai estar sempre no meio termo. E isso, de certa forma, deságua, vamos dizer assim, na outra parte do seu questionamento, que é sobre essa nossa tendência da criminalização da política, a nossa tendência da desvalorização da política. E sobre isso eu só tenho uma coisa a dizer. Aonde houver Estado, tem que haver política. Aonde houver democracia, tem que haver políticos. Então, se nós queremos conviver em sociedade, numa organização estatal e num regime democrático, a política e os políticos são essenciais. E outra coisa, não vamos esquecer de uma constatação. O político, ele só chega lá porque nós queremos, porque nós damos o voto. Então, a gente tem parcela também de culpa no cartório com relação ao tipo de representantes que nós temos recentemente colocado no exercício de mandatos. Você acha que o Lane Streck ele usa um termo que chama negacionismo, né? Que está relacionado a essa questão de negar os dados, negar a história, negar o que já foi vivido pela humanidade, né? O que a gente já passou. Você acha que, então, o negacionismo está divorciado do anti-intelectualismo? Eu não sei exatamente o que o Lênio, que é um escritor, um pensador que eu gosto, que eu leio, admiro também, em que contexto que ele utiliza exatamente a questão do negacionismo. Mas o que eu acho que interessa realmente? Que nós não podemos abdicar da herança que nós temos
de toda a construção intelectual que foi feita até aqui, de todos os avanços tecnológicos e científicos que foram feitos até aqui. Agora, nós não podemos colocar a ciência, a tecnologia, o pensamento racional no pedestal da santidade. A gente não pode retirar os deuses, ou o Deus da teologia, para colocar no altar e venerar o pensamento humano. Porque o pensamento humano também é falho. As construções que nós temos por absolutamente inquestionáveis hoje podem ser derrubadas amanhã. Quantas vezes isso não aconteceu na história da humanidade? Né? Na história do direito, né? Na história do direito, na história da nossa caminhada na face da Terra como um todo. Então, de novo, o segredo não é ser nem intelectualista, nem anti-intelectualista, nem cientificista, nem negacionista, mas saber ficar no meio termo e não perder nunca o senso crítico. Perfeito. O que eu vejo hoje que acontece é que, pelo menos na minha leitura do direito penal, que é a minha área de atuação, é que a gente perde muito com o negacionismo histórico do direito penal. Né? As escolas criminológicas já ensinaram para nós, por exemplo, uma situação que a gente está querendo impor hoje no direito brasileiro, né? Que a população clama por essa imposição. Eu não sei, é outra realidade, né, Lúcio? É lógico que o que você fala é aquele jargão famoso, né? A teoria é diferente da prática. E quantas vezes a gente vê isso? Né? Acreditar, conceber cegamente na ciência, até aquilo funcionar, é diferente do que a gente concebe, né? Inclusive, eu acho que sintetiza o que você está querendo falar. Mas eu vejo que a gente perde muito com isso, né? A gente perde muito com isso. No negacionismo, eu acho que às vezes o negacionismo nem seja aquele negacionismo doloso mesmo, né? Aquele, com a intenção de negar a existência, né? Mas talvez aquele, né, se existisse essa figura, né, um negacionismo culposo, né? De deixar de conhecer, de deixar de buscar aquelas informações históricas para a gente poder aprender com os erros dos outros. Né? Mas, Osmar, no campo do direito penal que você trouxe aí para esse nosso bate-papo, o que exatamente que você entende que tem representado um negacionismo? Qual que é a sua opinião? Eu vejo, por exemplo, que a gente vive hoje no Estado brasileiro a sociedade ela clama por uma imposição estatal mais rígida. Né? Certo. A gente vê isso até pelo perfil dos políticos que foram eleitos com essa bandeira, E a gente viu que isso já não funcionou lá em Chicago, no século passado, né? Pela Escola Criminológica de Chicago. Eu falo isso pela história da criminologia. A gente já viu que isso não funcionou lá. Não funcionou a longo prazo. Satisfez a sociedade na época, mas também já construiu um sistema criminal americano mais rígido, no sentido de abandonar aquelas garantias francesas, né, que é a base do nosso direito, que as garantias francesas da base da história do nosso direito, que vem lá daquelas bases francesas, do garantismo e tudo aquilo que a escola francesa nos trouxe para o direito. Então, assim, eu estou dando um exemplo de uma percepção minha hoje, né? Eu peguei a cadeira de criminologia esse semestre e aprofundei muito nesse sentido, assim, estou no Mindset próprio. Mas eu vejo muita coisa, Lúcio, história política, a gente vê a história das outras nações, eu vejo que o Brasil é muito novo, né, para esse sistema constitucional. Eu ainda falo para os meus alunos, a gente não pode comparar com outras nações, a gente vive um constitucionalismo novo para a sociedade, enquanto tem nações aí que têm 300, 400 anos de constituições garantistas lá para aquelas outras nações, né? Então, assim, falta a gente aprender com a história do direito, eu acho que falta, né? Na minha percepção, falta a gente aprender com a história do direito. A mim, Osmar, faltam conhecimentos teóricos específicos do direito penal, que é uma matéria que eu adorava na faculdade, mas que no curso da minha vida profissional não foi a que eu acabei abraçando. E, obviamente, eu tenho 20 anos praticamente de formado, e são 20 anos de atuação no direito civil. Então, assim, eu
eu não me dedico à teoria do direito penal, então me faltaria elementos para poder discordar ou concordar. Agora, Certo. ampliando o seu raciocínio para algo, para um campo que talvez eu me sinta mais à vontade, é o seguinte, eu digo e repito o seguinte, o direito é muito sério para a gente ficar inventando coisa. O direito é muito importante para a gente ficar querendo reinventar a roda. O direito é muito importante para a gente desprezar as experiências que foram derrotadas no passado. Então pensa comigo. Perfeito. Nós temos pelo menos 2.300, 2.400 anos de história jurídica a ser contada pela humanidade. Porque eu estou pegando o direito da Grécia Antiga, depois o Império Romano e o direito romano, que beberam na fonte do direito grego, né? E o direito romano chegou até nós por intermédio da escola da Idade Média. Então nós estamos falando aí de seguramente 2.300, 2.500 anos de institutos jurídicos testados, consagrados, tanto no que deu certo quanto no que deu errado. E aí, em 2020, tem gente que se acha inteligente o suficiente, intelectualizado o suficiente, para querer reinventar o que não tem que ser reinventado, você está entendendo? Perfeito. O direito, praticamente tudo que interessa para a sociedade em termos de instituto jurídico, já está construído há muito tempo. Hoje nós precisamos mais limpar a sujeira que foi criada do que de criar coisas novas. Então, ampliando um pouco o seu argumento para, como eu te falei, um campo que eu me sinto mais à vontade, que é para além do direito penal, é isso. O direito penal é tão antigo quanto o homem é. Então a gente não precisa de inventar muita coisa no direito penal. Já temos comprovações suficientes do que não funciona e do que não funciona. E outra coisa, já temos comprovações de aonde essas atitudes punitivistas, essas atitudes arbitrárias, essas atitudes de direito penal máximo conduzem. A gente já sabe o desastre humanitário que isso causa. Então, de novo, olha, vamos ter humildade para entender que nós não sabemos nada, que nós não somos nada e que nós temos 3.000 anos de história jurídica para trás para respeitar e aprender, antes de querer inventar qualquer moda. Perfeito. É isso aí. O Lênio tem falado muito disso, né? Eu acho que foi muito prazeroso para a gente, que eu mesmo que sou um fã, né? Não cegamente, eu tenho essa percepção também, né, Lúcio, que a gente também não pode... as realidades são outras, né? Cada pessoa é um mundo. Eu acho que essa definição é perfeita. Mas o Lênio é um intelectual vivo que a gente tem que ouvir, né? Que a gente tem que ouvir o Lênio. E ele fala muito, ele anda falando muito no negacionismo, né? Nesses tempos, né? Ele fala muito no negacionismo que o direito é complicado, né? Que a gente não pode estudar direito em resumo. Ele respeita, inclusive, quem passa num concurso estudando em resumo, mas a gente não pode aprender direito em resumos. A gente não pode desprezar, né? O direito é perfeitamente casado com isso, com a sua exposição. Lúcio, qual que no seu... Aí eu falo com o professor Lúcio, né? Uhum. Qual que é a sua dica, né? Seria sua orientação de professor para quem quer desenvolver o intelectualismo, quem quer aprofundar realmente na ciência jurídica e conceber como autoridade no assunto e desdobrar, né? Porque eu acho que é uma consequência, né, Lúcio? É uma consequência. O estudo ele é uma consequência da sua profissionalização e é desdobramento disso tudo, né? Osmar, olha só, talvez a resposta à sua pergunta seja mais adequada pensando no pessoal que está nos assistindo, que é preponderantemente um grupo de acadêmicos.
E eu fico muito à vontade de falar para os acadêmicos, porque, obviamente, já fui um, cometi erros como acadêmico, já tive milhares de alunos como professor, e eu diria o seguinte, a primeira coisa, aproveitem a oportunidade da faculdade. Eu me lembro, quando eu era acadêmico de Direito, eu fiz uma inversão da qual eu me arrependo, Osmar. Eu queria muito a prática, queria aprender a peticionar, queria já redigir mandado de segurança, habeas corpus, petição inicial, e dei muito valor a essa parte pragmática do direito e negligenciei a parte teórica do direito, que é justamente a que nós estamos conversando agora. E hoje, 20 anos depois, eu vejo que foi um grave erro. E depois de 20 anos de formado, eu estou tendo que reconstruir a minha base teórica, que eu poderia ter construído de maneira muito mais tranquila, muito mais refletida, muito mais pensada, de maneira muito mais sedimentada na faculdade. Então, para os alunos do Osmar, que estão assistindo a nossa live, gente, vamos valorizar filosofia jurídica, criminologia, vamos valorizar filosofia geral, teoria geral do Estado, teoria geral do processo, a parte inicial do direito constitucional. Essa é a base da ciência que nós escolhemos para ser a nossa profissão, Osmar. Então, eu me sinto muito à vontade de dizer para esses seus alunos que não negligenciem a oportunidade que eles têm de, durante a faculdade, terem uma formação teórica bastante consistente. E aí eu uso uma expressão que você usou. Não queira se formar em direito lendo só manual simplificado, esquematizado e resumido. Porque você vai ter um conhecimento muito superficial que não vai te servir nas horas que você mais precisar no futuro do exercício profissional. Então é a hora de conhecer quem foi Pontes de Miranda, é a hora de conhecer quem foi um Clóvis Bevilacqua, um Miguel Reale, é a hora de conhecer quem foi um Nelson Hungria, um José Frederico Marques, é a hora de conhecer um José Afonso da Silva, enfim, esses clássicos do nosso direito, que hoje em dia ninguém mais fala sobre eles. Ninguém estuda mais uma obra como a obra do Pontes de Miranda. Ninguém estuda os grandes penalistas, os grandes teóricos do direito penal. Todo mundo quer lá pegar um manualzinho muito simples para fazer a prova para tirar 6,5 e ir embora. E assim, quem ficar nesse conceito e nesse conteúdo muito superficial, Osmar, vai ingressar no mercado como um profissional mediano. E vai ser tratado como um profissional mediano e vai ter ganhos de um profissional mediano. Então, a oportunidade que o acadêmico de direito tem de construir a parte científica de maneira aprofundada na faculdade é uma oportunidade ímpar. Então, talvez o melhor conselho que eu possa dar a quem nos assiste agora é aproveitem o momento, aproveitem a faculdade. É, eu assisti a live que você fez essa semana e eu achei interessante uma questão que você comentou lá sobre as oportunidades, né? Você falava das oportunidades e aproveitar as oportunidades, né, Lúcio? Então, eu ando refletindo isso agora que eu peguei, que eu estou lecionando para turmas de períodos, terceiro período, e venho falando isso para eles, né? Você não vai ser nada depois que você sair da faculdade. Você tem que ser agora. Começa agora. Você começa agora, porque lá fora, o sujeito que quer, ele já está estudando para concurso no primeiro período. Ele já está estudando para concurso de ensino médio antes de fazer o vestibular. Então, Sim. se você quer, começa agora. Não espera formar para saber o que você quer, né? Resolva agora, começa a aprofundar agora, porque a oportunidade acadêmica ela é ímpar, né? Eu tenho o mesmo sentimento, Lúcio, eu tenho o mesmo sentimento, inclusive falei para eles, né? Eu falo e falei que eu queria ter ouvido isso de um professor lá no meu terceiro período, lá no meu segundo período, né? Olha, Osmar, vai agora, estuda agora, aproveita a oportunidade agora, que a gente acaba fazendo outras coisas. Eu também trabalhava e acabei direcionando também meus estudos para aquilo que eu fazia, né, Lúcio? Mas aí eu já vou
casar com outra ideia aqui, para a gente concluir a nossa live. Pois não. Porque, como diz o Dr. Vandir, o Instagram é muito sem educação, quando vem esse nosso tempo, ele corta mesmo a live. E falar, né, assim, refletir sobre essa questão das oportunidades, né? E tanto eu quanto você, a gente ingressou no sistema OAB novos, né? Sim. Eu muito novo, você muito novo. Queria que você falasse um pouco disso para os meninos, no termo de inspiração, né? No termo de inspiração. Osmar, bom, primeiro eu quero já que a gente está caminhando para o fim da nossa conversa, reiterar. Eu tirei aqui o meu fone de ouvido para colocar o celular na tomada, porque estava acabando a bateria. Mas o som está chegando bem? Está dando para Tá, ouvir? tá normal, tranquilo. Jóia. Reiterar isso que você acabou de falar, aproveitar essa oportunidade. E aproveitar para transcender. Eu acho que a grande palavra hoje, mais do que nunca, e principalmente no momento de crise que a gente vive, a palavra de ordem é transcender. Então, assim, que os nossos amigos acadêmicos que estão nos escutando aí, pensem em transcender, fazer um pouquinho mais do que o necessário só para tirar 5 e passar na prova. Tem, hoje, com a internet, com o Kindle, com os acessos que nós temos, as bibliotecas mais maravilhosas do mundo estão às nossas disposições num clicar de dedos, né? E o aluno tem a oportunidade de se aprofundar. Então, eu queria muito que essa live que a gente faz, que me deixa muito feliz de conversar contigo, que ela possa deixar uma mensagem positiva e construtiva para quem está nesse momento da faculdade, sabe? E, por outro lado, falando um pouquinho de OAB que você me pergunta, é o seguinte, sim, nós entramos novos. Eu, particularmente, fui eleito com 38 anos, presidente da Ordem. Tenho a alegria e a responsabilidade de, até hoje, ser o presidente mais jovem que já foi eleito para a presidência da OAB no estado de Goiás. Mas eu digo para você uma coisa. Eu considero que eu já tinha maturidade suficiente para ser presidente da Ordem aos 38. Assim como eu tenho certeza que você tinha maturidade naquele momento para ser conselheiro, quando da nossa primeira eleição juntos, lá em 2016. 2015, na verdade, mandato iniciando em 2016. Porque eu, posso falar por mim, antes dos 38 anos, eu já tinha tido bastante experiência na vida e eu já tinha constatado muitas das deficiências que eu continuo tendo, Osmar, mas que eu estou procurando lutar contra elas. Sabe aquela parcela de ignorância que todos nós temos? Eu tinha em grande monta, mas eu tive a felicidade de descobrir e lutar para iluminar esse lado negro da minha falta de formação, da minha falta de informação, da minha ignorância, efetivamente. Então, como eu descobri isso ali pelos 32, 33 anos, e a gente está falando para meninos e meninas de 20, de 18, de 21, quer dizer, estão mais do que em tempo de fazer a sua construção pessoal. Eu descobri isso ali pelos 31, 32 anos, e desde então eu tenho corrido atrás desse prejuízo. E isso me permitiu, lá com 38 anos, ganhar uma eleição difícil, memorável, importante, e ter feito até aqui, com a ajuda de pessoas como você, de bons conselheiros, de pessoas que lutam pela advocacia, pelo Estado de Direito, pela democracia, que são patriotas, que lutam pelo Brasil, que defendem a iniciativa privada. Eu tive a oportunidade de ir até aqui, e já vão 5 anos, amigo. Já temos 5 anos nessa luta de OAB. Eu posso dizer para você que hoje eu estou mais maduro do que estava aos 38 anos, eu tenho certeza que você também está. Mas eu posso dizer que eu acho que no frigir dos ovos nós fizemos até aqui 2 mandatos extremamente vitoriosos, 2 mandatos extremamente realizadores, que colocaram a OAB enquanto instituição num outro patamar, longe da perfeição, porque ninguém vai atingir a perfeição, né? Mas vamos
entregar para uma sucessão no ano que vem, Osmar, uma instituição muito melhor em todos os aspectos do que aquela instituição que nós recebemos em 2016. Então, a despeito da nossa juventude, eu acho que nós já tínhamos maturidade suficiente para o desafio, porque também a gente, como eu falei no começo da nossa conversa, não dá para ficar nos extremos, né? Então, a gente está orientando e insistindo para as pessoas estudarem, que é como se fosse afiar o machado. Só que você não pode ficar afiando o machado o resto da vida. Você tem que botar o machado para trabalhar uma hora ou outra. Mesmo que você ache que ele não está afiado o suficiente. Você só vai saber se submetê-lo à prática. Então, nós também nos lançamos a isso, sabedores que éramos e que somos ainda, das nossas imperfeições, das nossas limitações, das nossas ignorâncias. Nós nos dispusemos à luta e temos feito um bom trabalho. Então, eu tenho orgulho do que a gente fez até aqui pela Ordem, tenho consciência dos erros e busco minimizá-los ao máximo. Haveremos de cometer outros erros daqui até o fim do mandato, mas eu acho que a quantidade de acertos supera em muito esses equívocos que possam acontecer. Perfeito, Lúcio. Eu vou aproveitar aqui e agora eu vou caminhar para o final para parafrasear uma fala sua lá da live dessa semana. Você disse o seguinte: se a gente for esperar estar preparado para aquela situação, você nunca vai emergir naquela situação, né? Então, quer dizer, faça com os meios que você tem, porque senão você nunca vai fazer, né? É aquela vontade do perfeccionista. Às vezes você nunca vai ter oportunidade de mostrar o seu serviço. Eu vejo, tanto eu quanto você, a nossa evolução, né? Das nossas primeiras sessões a hoje, né? O que a gente viu, que a gente fazia o sistema do AB, o que a gente fez, e também me acho preparado para onde estou, porque também já tinha uma história de OAB, mesmo não tendo sendo inscrito há décadas, né? Mas já sabia, já vivia aquilo, porque desde quando eu também entrei na faculdade, eu estava dentro do escritório de advocacia. Mas é isso, Lúcio, eu te agradeço. Meu sentimento hoje é de imensa gratidão de você ter aceito esse convite aqui, de estar falando comigo. E é sempre uma oportunidade ímpar, né? Estar bebendo do seu conhecimento. E eu queria, só para você finalizar, e vou deixar aqui para você concluir com as suas palavras, que você desse a famosa dica de leitura para o pessoal, que você tem também umas dicas maravilhosas. E para a gente concluir aqui. Te agradeço demais, agradeço à Faculdade de Quirinópolis, a Faculdade de Quirinópolis, aos meus acadêmicos que estão aqui até agora, e a Deusira, né, a doutora Deusira, queria mandar um beijo para ela, que é uma pessoa muito especial para mim. E é isso, Lúcio. Obrigado mesmo. Vamos lá, Osmar. Primeiro, também um beijo para a Deusira. Para quem não conhece a Deusira, uma advogada de primeiríssima linha do direito previdenciário, que a gente tem a alegria de tê-la como diretora secretária adjunta da OAB, a presença feminina na diretoria da Ordem, trazendo a sabedoria da mulher, trazendo a capacidade de trabalho da mulher, trazendo a competência, a inteligência, e assim deve ser mesmo. Cada vez mais mulheres como a Deusira têm que ocupar os seus espaços nas democracias, os espaços de poder, e trazer essa capacidade que só a mulher tem, diferentemente de nós, que só conseguimos fazer uma coisa de cada vez, nós homens, elas fazem 10 ao mesmo tempo e fazem com excelência. Então, meu beijo para a Deusira também, minha homenagem a ela. Em segundo lugar, você não tem nada a agradecer, amigo. Quem tem a agradecer sou eu. O convite, a honra, a oportunidade de estar me dirigindo a você, aos colegas de Quirinópolis, aos advogados que estão nos assistindo, aos acadêmicos que são o futuro da advocacia, aos acadêmicos aí da Faculdade de Direito de Quirinópolis, que são o futuro da OAB. Amanhã não é o Osmar e o Lúcio Flávio que vão estar dirigindo, por assim dizer, os trabalhos da Ordem, são vocês, né? Vocês têm que se preparar para isso também. A nossa geração vai passar e vocês virão, acreditem, e se prepararem bem é muito importante. E a dica de leitura,
eu acho que na nossa live não podia ser diferente. A gente falou muito sobre direito, a gente falou sobre a necessidade de se construir uma formação científica, jurídica, teórica, consistente. Então, eu vou dar uma dica de leitura para além do direito. Eu vou indicar este livro aqui, Osmar, para você, inclusive. Os Intelectuais e a Sociedade. Você que começou falando tanto sobre o intelectualismo e o anti-intelectualismo, esse é um dos melhores livros que eu já li, das minhas razoáveis leituras dos últimos anos. O Thomas Sowell é um filósofo, economista, professor norte-americano. Tudo que o Thomas Sowell escreve é de extrema qualidade. Mas esse livro aqui, amigo, ele traz muito do que a gente conversou hoje. Sobre o que é um intelectual, sobre as funções públicas do intelectual, sobre em que termos o intelectual ele deve, por assim dizer, submeter e subscrever as suas manifestações. Então, por exemplo, um poeta, um músico ou um esportista, não necessariamente intelectuais, mas são ótimos para falar sobre música, poesia e futebol. Não quer dizer que eles tenham a mesma capacidade para falar sobre economia, sobre política e sobre coronavírus, por exemplo, né? Então, tem muita gente famosa por aí hoje em dia dando opinião sobre tudo e as pessoas acreditam. Então, cada um no seu quadrado também. Então, esse é um livro muito bacana que eu deixo como dica de leitura para você que está aí na mesma luta que tantos outros como nós estamos de nos aprofundarmos, de criarmos luzes intelectuais, de minimizarmos a nossa enorme ignorância. E fica para os nossos companheiros, amigos aí também a dica de leitura, para que possam pensar um pouco fora também do campo jurídico, pensar na sociedade, na humanidade, como ela se organiza e como chegou até aqui. É isso então, Lúcio. Muito obrigado mesmo e um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, amigo. Sempre à disposição. Fiquem com Deus, todos. Tá joia.